Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Nissan Sentra Exclusive, a versão mais cara de um dos poucos sedãs médios vendidos atualmente no mercado brasileiro. Na avaliação completa a gente fala tudo, mas esse aqui é o nosso teste de viagem, então nós vamos com este sedã de São Bernardo do Campo até Jundiaí para testar parâmetros como consumo, desempenho, conforto, também isolamento acústico, direção e etc. Eu lembrando para vocês que as assistências à condução eu vou contar detalhadamente num vídeo separado, onde a gente consegue explorar melhor esses itens como piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, sensor de ponto cego e etc. Deixa eu mostrar rapidamente este belíssimo interior aqui do Nissan Sentra Exclusive e vamos lá para a estrada então testar na prática como que se comporta esse carro. Estamos finalmente aqui agora na rodovia dos Bandeirantes para a gente então testar como que se comporta o Nissan Sentra Exclusive na prática. Pessoal, como sempre, ali no começo do nosso trecho de estrada, eu já resetei pra gente todas as nossas informações de consumo, de tempo de viagem, de distância e etc, para a gente conferir então como que vai ficar o consumo 100% rodoviário aqui com o Sentra. E aí eu já posso dizer que esse carro ele só tem, infelizmente, um trip de consumo resetável. Você pode resetar individualmente se você quiser, só o consumo ou somente a distância que fica junto com o tempo. Aí esses dois você tem que resetar juntos. Mas você não tem um trip de consumo B. Isso incomoda bastante, então a gente vai perder aquela nossa média entre São Bernardo do Campo e Jundiaí para priorizar a média 100% de estrada. Bom, eu sempre gosto de começar falando em todos os vídeos de conjunto mecânico. Então vamos lá, aqui no Sentra Exclusive, na verdade também na versão mais básica, que é a Advance, a gente tem um motor 2.0 a gasolina aspirado, lembrando que ele não é flex. Ele traz 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível e rende uma potência máxima de 151 cavalos e um torque máximo de 20 kgfm. O torque chega a 4.000 rotações. Como a gente não tem um motor turbo, você realmente tem que encher mais o motor para ter todo o torque disponível. Os números assim não são super empolgantes, também não são ruins, mas para um sedã médio a gente imagina que o desempenho não seja assim tão empolgante. A gente vai testar saindo do pedágio logo após a gente conferir como que ficou o consumo. E junto com esse motor 2.0 aspirado, a gente tem então uma transmissão automática do tipo CVT com simulação de 8 velocidades. Lembrando que você dirigindo de forma mais tranquila, como estamos aqui agora, ele vai funcionar de fato como um CVT, ou seja, você tem duas polias variáveis que vão ajustando a rotação do motor conforme, por exemplo, a subida, a descida ou o seu estilo de condução. Não é necessariamente atrelado à velocidade. Num câmbio automático convencional, onde ele tem engrenagens que realmente vão trocando as marchas, trocando as engrenagens, as relações, você lá, conforme você vai aumentando a velocidade, você tem que subir também o giro do motor, é automático. Aqui não, estamos por exemplo a 120 e ele está abaixo de 2.000 rotações. Se eu tirar o pé, ele acaba até caindo um pouquinho mais. Então a gente já está ali ó, em mais ou menos 1.800 giros. Ó, agora que eu pisei um pouquinho mais, a 115 por hora, ele já está subindo bastante a rotação, porque ele entende que estamos na subida. E aí agora ele simulou uma troca de marcha. Então pisando um pouco mais forte, para você não ter aquela sensação do CVT, que ele parece uma enceradeira, que ele fica infinitamente, você então faz essa simulação de marchas, que aí ele vai fazer normalmente como se fosse um câmbio automático convencional. E lembrando que a tração deste carro é somente dianteira. Quero falar um pouquinho para vocês sobre isolamento acústico. Neste carro aqui, pelo preço dele, ele custa hoje R$188 mil nessa versão exclusive, mas com os opcionais desse vídeo, ou seja, esse interior aqui quase um caramelo, digamos assim, mais a pintura, vai para R$193 mil. E num carro desse valor, eu acho que o isolamento acústico poderia ser um pouquinho melhor, mas ele é bom, ele não é ruim. É que entra um pouquinho mais de barulho de vento do que eu particularmente gostaria. Mas para o segmento dele eu posso considerar que é um bom isolamento acústico.
E ele ser sedã também ajuda nisso, né? Como você tem um carro mais baixo, com uma aerodinâmica mais favorecida, você empurra menos o vento. Então você sente menos o barulho de vento aqui entrando a todo momento na cabine. Falando agora um pouco sobre direção, a gente encontra aqui uma calibração um pouquinho mais firme. Logicamente, ela é elétrica do tipo progressiva. Isso quer dizer que conforme você vai aumentando a velocidade, ele também vai enrijecendo a direção para te passar uma sensação melhor de segurança, te dá até mais controle do carro, digamos assim. E eu posso dizer para vocês que a direção aqui ela é relativamente direta. Não é a mais direta que eu já vi, mas para um carro de pegada confortável e por ser um sedã, eu achei que ele aponta aqui bem rapidinho, se vocês repararem. Ela não tem assim muita folga, como a gente pode dizer. Vamos usar a nossa típica faixa aqui, né, que tem mais desníveis no solo, para falarmos sobre suspensão. Não sei se vocês vão conseguir reparar através do vídeo, mas que carro confortável. Quando esse carro chegou pra gente, assim que fomos buscar lá na Nissan, ele estava com uma calibração um pouco mais baixa dos pneus. Então ele estava extremamente confortável, até me surpreendi. Quando eu calibrei corretamente, coloquei 1 ou 2 libras a mais, que é o que ele pede na verdade, que o carro pede, aí ele ficou um pouquinho mais duro. Mas ainda assim, longe de ser desconfortável. Ele é bastante macio. Isso é bem interessante. O que acontece, principalmente na cidade, é que de vez em quando você escuta a suspensão trabalhar. Então você ouve o funcionamento dela. Não que seja um problema, tá? É só uma característica dessa suspensão. Mas o ajuste dela achei bem confortável e sem perder a dinâmica. Você não tem um carro mole. E a gente vai falar melhor sobre esse assunto de dinâmica, claro, na nossa avaliação completa, onde vamos testar na prática esse quesito. Estamos chegando aqui perto do nosso pedágio, que é onde a gente confere então como que ficou a média de consumo 100% rodoviária. Eu preciso lembrar vocês que o Inmetro informa para nós um consumo de 13,9 km por litro com gasolina na estrada. Lembrando, esse carro não é flex, tá? Então é sempre com gasolina. No nosso teste aqui estamos andando a mais ou menos 120, 115 km por hora e com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Podemos ver então que a nossa velocidade média foi de 107 km por hora, foram 24,1 km rodados em aproximadamente 13 minutos e o consumo de ótimos 18,6 km por litro, bem mais alto do que os 13,9 que o Inmetro informa pra gente. Para um sedã médio, lembrando, esse carro tem 1.405 kg, então ele não é tão leve quanto um hatch compacto, por exemplo. E fazer 18,6 km por litro no modelo 2.0 aspirado, achei um consumo bem interessante aqui do Nissan Sentra. Já aumentou para 18,7. E agora, saindo do pedágio, lógico que a gente vai testar o desempenho, então essa média será afetada com toda certeza. E chegou o momento da gente testar o desempenho, né? Então já coloquei no modo esporte, estabilizar aqui em 30 por hora, pé no fundo. Ó, já fez como se fosse uma redução de marcha aqui, subiu bastante o giro. E o desempenho não é ruim não, hein? Até melhor do que eu esperava. 120 km por hora. Posso dizer que ele anda bem. Se a gente comparar, por exemplo, com o Toyota Corolla híbrido, esse carro é muito mais rápido. Agora, se a gente comparar com o Corolla 2.0 aspirado, assim como este carro, sinceramente eu já não sei dizer para vocês, porque infelizmente eu nunca andei no Corolla 2.0 e a Toyota ainda não nos emprestou para a gente testar aqui no canal. Então, Toyota, por favor, empresta pra gente poder fazer essa comparação de consumo e desempenho. Mais um teste aqui, ó, 100 por hora, pé no fundo. Lembrando, aqui tá na subidinha, hein? E tá no modo esporte, 110, 115, 120. Sinceramente, eu esperava, pelos números de potência e torque desse carro, e considerando ser aspirado, eu não imaginava que ele teria um desempenho interessante. O 0 a 100, se eu não me engano, é definido em 9,4 segundos. Então, lógico, não é um desempenho assim incrível, mas é um desempenho muito bom. Provavelmente também não vai te faltar potência e torque, a não ser que você esteja com o carro muito carregado, esteja na subida, tentando fazer uma ultrapassagem muito longa. Aí pode ser que você sinta mais o peso do aspirado, né? O motor turbo, ele te entrega o torque em rotações muito mais baixas, então ele se torna mais ágil.
mas pelo menos pisando até o fundo aqui, mesmo na subida e com o ar ligado, que rouba um pouco de potência do motor, eu achei um desempenho interessante. Vamos de novo, ó, estabilizar 100 por hora, pé no fundo, ele reduz rápido, né? Ó, 115, 120. São boas retomadas de velocidade, na minha opinião. Agora acontece, olha que curioso, o modo Sport fica nessa linha aqui, como se fosse um hífen, fica bem escondido aqui na alavanca de transmissão. Quem não conhece bem o carro jamais vai saber que o modo Sport fica aqui. E o modo Eco, ele já fica aqui deste lado, que eu acabei de acionar inclusive, e você precisa acionar o modo de condução toda vez que liga o carro, senão ele vai sempre estar no modo normal. Chegando aqui no final do nosso trecho de estrada, vamos conferir como que ficou a média do percurso inteiro, incluindo aquelas aceleradas que a gente deu. Média de velocidade 95 km por hora, foram 36,6 km em 23 minutos e um consumo ainda muito bom de 16,6 km por litro na gasolina com o ar ligado. Então, mesmo pisando fundo em alguns momentos, vocês podem ver que o Nissan Sentra 2.0 aspirado é bastante econômico, muito mais do que a gente imagina que um carro desse porte com motor 2.0 seja. Chegamos aqui no final do nosso percurso em Jundiaí e o que eu posso dizer da minha experiência de estrada com o Nissan Sentra Exclusive é que ele é um carro muito gostoso para você viajar, bem confortável, uma ótima posição de dirigir, direção bem calibrada, o desempenho também não deixa a desejar, não vai te fazer passar sufoco. A suspensão, como eu disse, ela é bem calibrada para conforto, mas sem ser molenga demais. Você senta um pouco mais baixo por estar em um sedã, tem um bom isolamento acústico, embora não seja assim excepcional, mas este carro tem alguns detalhezinhos que me incomodam bastante. Isso inclusive nas assistências à condução que a gente gravou hoje, mas nós vamos mostrar para vocês em outro vídeo aqui do canal, e alguns detalhes também, como por exemplo, você desliga o motor e ele reseta o trip de consumo. Só às vezes, sabe lá Deus por quê, ele não faz isso, e no manual não diz nada sobre. Os vidros, por exemplo, não tem aquela função de um toque para subir e descer, somente o do motorista. Então são algumas coisinhas assim que irritam ao utilizar o Nissan Sentra, mas no quesito projeto, construção, dirigibilidade, ele é um carro realmente muito bom para viajar. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês, então comenta aqui embaixo o que você achou sobre o Nissan Sentra Exclusive, o que você achou também da média de consumo, esperava mais ou menos para um sedã médio com motor 2.0 aspirado. E é claro, pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.